Dose equivalente. Então, as grandezas definidas até agora levaram em conta a energia absorvida no ar e no tecido humano, porém não dão ideia dos efeitos biológicos ao homem. Foi então definida a grandeza dose equivalente, cujo símbolo é H, que considera fatores como o tipo de radiação ionizante, a energia e a distribuição da radiação no tecido para se poder avaliar os possíveis danos biológicos. Bem, a dose absorvida média em um órgão ou tecido é um indicador da probabilidade de um efeito subsequente. Entretanto, esta probabilidade depende da qualidade da radiação. Tipos diferentes de radiação podem produzir diferentes efeitos biológicos para uma mesma dose absorvida. Bem, assim foi, portanto, necessário introduzir uma nova grandeza que foi chamada primitivamente de dose de efeito biológico, depois passou para a dose RBE e finalmente para a dose equivalente. A forma pela qual a energia é distribuída na natureza bioquímica no meio e os fatores podem ocasionar efeitos diferentes para a mesma dose de radiação. Bem, a dose equivalente é numericamente igual ao produto da dose absorvida D pelos fatores de qualidade Q e N. Então, a dose equivalente vai ser o produto da dose absorvida vezes Q vezes N. Bem, o fator de qualidade Q, ele relaciona o efeito de diferentes tipos de radiação em termos de danos aos tecidos. O Q representa, na realidade, o poder de penetração, ou seja, o poder de ionização dos diferentes tipos de radiação ionizante no meio. O N é o produto de outros fatores modificadores que permitem avaliar a influência na dose de um radionuclídeo depositado internamente. Atualmente, o valor utilizado para N é 1. A unidade antiga da dose equivalente é o REN. A unidade nova é o Sievert. A medida da taxa de dose equivalente tem, por definição, a medida da dose equivalente por unidade de tempo, sempre o Sievert por hora. Bem, então um Sievert equivale a 100 REN. Essa é a relação entre Sievert e a antiga unidade medida de dose equivalente. Bem, dose equivalente efetiva. Com o objetivo de se limitar o risco dos efeitos estocásticos, do efeito hereditário, foi introduzido o conceito de dose equivalente efetiva. Esta grandeza está baseada no princípio de que, para um certo nível de proteção, o risco deve ser o mesmo se o corpo inteiro foi irradiado uniformemente, ou se a radiação é localizada em um determinado órgão. A dose recebida em cada órgão do corpo humano é multiplicada por um fator de ponderação chamado WT, o qual leva em conta o risco de efeito estocástico. Então, E é igual a WT vezes HT, ou seja, é o peso vezes a dose efetiva. Ionização. Bem, o que vem a ser ionização? É o processo que resulta da remoção de um elétron de um átomo ou molécula, deixando-o com carga positiva. O resultado deste processo é a criação de um par de íons composto de um elétron negativo e um átomo ou molécula com carga positiva. Uma molécula pode permanecer intacta ou ser rompida, dependendo se o elétron retirado é ou não fundamental para a ligação molecular. A figura ao lado, ou seja, aqui embaixo, apresenta esquematicamente uma partícula ionizante liberando um elétron da camada L. Então nós temos aqui um elétron aqui sendo arrancado, então nós temos ao colidir, nós temos desvio aqui, tá? O elétron e ele sendo arrancado. Isso é ionização. Bem, vamos agora, as pessoas confundem muito sobre ionização e excitação. O que vem a ser excitação? O processo de excitação se dá pela interação da radiação com o elétron ou com o núcleo de um átomo. A excitação de um elétron se dá quando a radiação promove este elétron para um nível de energia mais elevado, ou seja, transfere o elétron de uma camada eletrônica mais interna para uma camada eletrônica mais externa. O elétron permanece ligado ao átomo e não são produzidos íons, como foi feito na ionização. Então observe aqui no desenho, o elétron em azul vai para a camada superior. Ao cessar essa energia, o elétron, ele retorna, perde essa energia e retorna para a sua camada inicial, para o seu estado inicial. Bem, então a figura, nós vimos que mostra esquematicamente
uma partícula interagindo com o elétron de uma camada mais interna e transferindo-o para a camada mais externa do átomo, deixando então esse átomo em um estado que nós chamamos de excitado. A excitação nuclear é qualquer processo que adiciona energia a uma partícula do núcleo de um átomo, de modo que este ocupe um estado energético superior. O núcleo continua a possuir o mesmo número de partículas nucleares e pode continuar com o mesmo comportamento químico sem quaisquer alteração, né? Só reprisando para vocês. Bem, vamos ver agora a determinação experimental da dose. A determinação experimental da dose é, em geral, realizada utilizando-se um simulador do corpo humano, geralmente água, por ser um dos principais componentes dos tecidos do corpo humano, exceto pulmões e ossos. Detectores de radiação são colocados dentro desse simulador, em várias profundidades com relação ao plano de incidência do feixe de radiação. Os valores de dose, então, são medidos em várias profundidades e em vários tamanhos de campo de irradiação, onde são compilados em tabelas de dose relativa, para serem de referência para o cálculo de dose no cotidiano da radioterapia. Bem, na radioterapia nós usamos isso para fazer, né, a calibração dos aparelhos, determinar o percentual de dose profunda, o valor de TAR, TMR, TPR, ou seja, nós utilizamos. Fica meio difícil explicar para vocês, porque é uma coisa muito empírica e ao mesmo tempo envolve alguns dados, né, alguns cálculos que são feitos para determinar a dose absorvida, ok? Mas é apenas para vocês terem uma ideia. Muito bem, vamos aqui agora à lei do inverso do quadrado da distância. Na física, uma lei do inverso do quadrado da distância é qualquer lei que estabelece que uma quantidade física específica ou intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte daquela quantidade física. Essa lei geralmente aplica-se quando uma força, energia ou outra quantidade conservada é irradiada radialmente a partir de uma fonte pontual. Bem, quantas vezes a luz do Sol é mais brilhante do planeta, mais próximo a ele, quanto menos do mais distante? Bem, a pergunta. Como controlar a intensidade dos raios-x emitidos por uma ampola, tornando-os mais seguros na radiologia? Bem, essas perguntas e suas respostas estão intimamente ligadas à natureza de propagação das ondas eletromagnéticas. Trata-se a lei do inverso do quadrado da distância. Bem, esta é uma lei com diferentes aplicações dentro da física, não sendo aplicada apenas para a intensidade luminosa. Os físicos observaram que existe uma relação entre a energia emitida por um objeto por unidade de tempo e o quadrado da distância que separa essa fonte ao observador. Bem, uma das leis mais comuns na natureza é a lei do inverso do quadrado da distância. Ela é obedecida por qualquer coisa que seja emitida de uma fonte pontual e viaje em linha reta sem desaparecer. As intensidades da luz e do som obedecem a esta lei. Bem, é fácil perceber que, à medida que nos afastamos de uma fonte de luz semelhante a uma lâmpada, a intensidade de luz fica cada vez menor. O mesmo é verdade com respeito ao som, conforme nos afastamos de um pequeno alto-falante. Bem, o que pode não ser óbvio é muito difícil de medir quando os sentidos humanos que não respondem linearmente ao estímulo que recebem. Se você dobra a distância até as fontes, a intensidade diminui para 1/4 da original e não para metade. Se você triplica essa distância, a intensidade diminui 9 vezes e assim por diante. Bem, pessoal, esses foram alguns conceitos sobre radioatividade, algumas grandezas que eu selecionei para vocês. Tá? Existe vários outros que vocês podem obter em algumas apostilas e algumas coisas no site da CENEM, tá? No www.cenem.gov.br. Tá? Bem, pessoal, espero que tenham gostado do curso, que eu tenha sido claro para vocês. Espero que vocês possam assistir outros cursos aqui do Instituto CIVIT, né? E que seja muito útil a vocês. Tá? Espero encontrar vocês. Um grande abraço e até a próxima.